Bom dia, gente! Estamos aqui para mais uma videoaula de geografia. Bom, gente, ainda falando sobre a nova ordem mundial, né? Vamos dar continuidade a essa aula, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ordem mundial de caráter unipolar. Professora, mas na aula passada a senhora não falou que a nova ordem era multipolar? Sim, falei. Falei que nós estávamos vivendo uma nova ordem mundial multipolar, com algumas superpotências, né, liderando a economia mundial, certo? Falei sim. E não estava falando errado. Continuo dizendo, estamos vivendo uma ordem mundial multipolar do ponto de vista político e econômico. E estamos vivendo uma ordem mundial de caráter unipolar, militarmente falando, certo? Bom, de caráter político e militar, a supremacia absoluta é dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos detêm o maior poder militar mundial até o momento. Então, por isso, é uma ordem unipolar, política e militar. O que justifica atualmente a liberdade do governo norte-americano de interferir no que acontece em outros países que, segundo eles, possam vir a trazer algum prejuízo à sua nação, certo? Então, eles têm, como todos nós sabemos, por menor que seja o nosso conhecimento, nós sabemos que os Estados Unidos, eles vivem interferindo em problemas de outros países. Segundo eles, os problemas dos outros países podem vir a interferir nos Estados Unidos, né? Então, eles acabam interferindo. Por que isso acontece? Isso acontece porque nenhuma outra superpotência tem o mesmo poder que eles. Então, eles não se atrevem a ir contra os Estados Unidos. Por quê? Porque militarmente não tem estrutura para ir contra essa supremacia militar norte-americana. Só que nos últimos tempos, essas questões elas têm um pouco mudado. Tanto os Estados Unidos como algumas superpotências europeias têm começado a mudar a forma de intervir nesses conflitos, intervir em situações externas. Então eles têm tentado utilizar isso de uma forma um pouco mais, digamos assim, mais pacífica, né? Sem interferir diretamente com forças armadas. Isso por quê? É mais sensato ir pela diplomacia do que pelo conflito. Por quê que os Estados Unidos têm recuado com relação a esses conflitos? Pô, gente, é simples. Tem observado que alguns países estão começando a se desenvolver militarmente. Estão percebendo que no Oriente Médio tem alguns países que já estão fortemente armados. Então, isso intimida um pouco, né? Isso faz com que os norte-americanos recuem um pouco, então, e vejam uma forma mais diplomática de resolver as coisas. Aí aqui nesse subtítulo diz, o poder norte-americano em ação. O que significa esse poder norte-americano em ação? Com a autorização da ONU, os Estados Unidos realizaram várias intervenções e ações militares durante o século XX. Vamos ver algumas das intervenções norte-americanas. Então, os Estados Unidos se meteu na Guerra do Golfo, de 1991, na Guerra Civil da Somália, em 1992 a 1994, no Haiti, em 1994 a 2004, na Iugoslávia, em 1995, no Kosovo, 1999 e por aí vai. Muitos outros
muitas outras interferências norte-americanas em conflitos externos, em conflitos que não dizia respeito a eles, mas na concepção deles, esses conflitos externos poderiam influenciar de forma negativa aos Estados Unidos. Só que nos últimos tempos, como foi falado aqui, eles têm notado mudanças no cenário mundial. Então, essas mudanças nas questões geopolítica mundial têm mostrado algumas preocupações, principalmente no que diz respeito à consolidação de inúmeras organizações terroristas, né? Nós sabemos que hoje, na atualidade, o mundo vive com medo das ações terroristas, porque eles não poupam nem lugares, nem pessoas, seja adulto, velho, criança, não importa se é uma igreja, não importa se é uma escola, não importa se é um centro cultural qualquer. Então, eles acabam fazendo esses atentados, e esses atentados geralmente é para mostrar a essas grandes nações que o poder que elas têm não é suficiente para impedir esses ataques terroristas. Então, o mundo tem um inimigo comum, que são essas facções terroristas, essas organizações terroristas. Elas são um perigo porque mesmo um país fortemente armado como os Estados Unidos não ficaram imunes, não foi impossível de ser atacado. Então, gente, até a próxima aula e atividade já já. Tchau!